Hoje eu quero trazer de Deus uma palavra voltada com o tema criação, queda e redenção. Fala comigo, criação, queda e redenção. Hoje, notoriamente, Deus está conduzindo tudo com um propósito. Escuta aqui. Espero que o Senhor ministre na sua vida como Ele tem ministrado na minha. Todos falaram aqui, o mundo está, o Theo Wagner usou a linguagem caótico, em todas as esferas. Na hora que eu comecei a ver e avaliar sobre a palavra, não só o mundo contaminado, distorcido de valor, cheio de pecado, de valores que destroem valores bíblicos cristãos, mas um mundo cheio de maldade, cheio de incertezas. E se você não tomar cuidado, escuta, tudo que envolve as nossas vidas neste mundo começa a penetrar em nós e nós achamos que somos a mesma coisa. Estamos no mundo, sujeito a todo mundo, e o nosso final é o final do mundo. Estudando sobre a palavra de Deus e valendo sobre esse tema, criação, queda e redenção, entendendo que nós estamos no mundo, e a Bíblia fala que o mundo jaz aonde, irmão? No maligno, e é natural que vai de morro abaixo, de mal para pior. E na minha geração, no meu tempo de vida, na minha história de vida adulta, quando eu volto pelo menos 40, 50 anos com entendimento, e trago para o dia de hoje, eu vejo a degradação do ser humano, a degradação de uma estrutura que tinha tudo para ser melhor, está pior. E aí? E aí? A hora que eu começo a ver a Bíblia, a única coisa e a mais poderosa que nós podemos fazer é entender o plano de Deus, escuta, sobre criação, queda e redenção. Porque quando nós entendemos o plano de Deus, quando a nossa visão abre e vai além do que o fato real de um mundo caótico, a nossa postura, a nossa vida, ela é alterada. Quem ainda está comigo, diga amém. Então quero começar hoje à noite perguntando para você. Automaticamente você está na igreja porque de alguma forma você tem em você o desejo, a convicção, uma parcela, uma medida expressiva do Senhor, do entendimento de Deus na sua vida. Isso é real. Mas eu quero mais direcionado perguntar para você: você crê que o seu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você cultua, o Deus que te tirou da sua casa hoje e te trouxe a este lugar, é um Deus soberano? Diga amém. Então grava isso. Se você crê que o seu Deus é um Deus soberano, e quando se fala da soberania de Deus, envolve todas as coisas, inclusive a onisciência, o conhecimento de coisas que nós não conhecemos. O futuro que para nós é incerto, para Deus ele é certo. Faz sentido? Diga amém. Então, começando com esta pergunta, recebendo a sua resposta, que você sim crê no Deus soberano, que governa, que rege a sua vida, eu quero começar a falar uma palavra de maneira muito rápida e dirigida para você. Se Ele é soberano, fala com o irmão do lado, fica tranquilo. Se Deus é soberano na sua vida, se Ele é soberano sobre todas as coisas, fica tranquilo. Pode falar, fica tranquilo, irmão, você vai entender. Pois o final da sua história será glorioso. A hora que eu comecei a estudar sobre isso, e a hora que Deus começou a falar comigo hoje, muito cedo pela manhã, desde ontem à noite, sobre isso. Se eu creio na soberania de Deus, se eu sei quem Ele é, começo e o fim de tudo, sobre Ele está o governo de todas as coisas, inclusive a minha vida, o meu final será glorioso. Porque naturalmente falando, muitos de nós, o que sai da nossa boca
são incertezas, dúvidas, situações que trazem medo, que trazem insegurança, que traz temor do dia de amanhã. E Deus falou comigo: se você crê que eu sou soberano, entenda que o seu final será maravilhoso. Eu quero transmitir isso para você hoje à noite. Mas é interessante, mesmo sabendo que o nosso final será maravilhoso, vou te mostrar isso na Bíblia, pelo menos vou tentar. Uma coisa muitas vezes facilmente nos confunde, dá até um nó na minha mente, talvez na sua. Se o meu Deus é soberano, se Ele sabe tudo aquilo que nós não sabemos, se Ele prevê, se Ele determinou antes o futuro, se Ele tem conhecimento daquilo que vai ser, o que não vai ser, muitas vezes nós perguntamos: se Deus sabe tudo, Ele sabia que Adão iria pecar. Ele sabe tudo? Ele sabia. E Ele sabia que o pecado de Adão produziria um caminho muito difícil para nós, para a humanidade. E a pergunta não pode, muitas vezes ela é muito clara para nós, a gente não verbaliza, talvez, mas nós carregamos aquele sentimento: se Deus sabia, por que então Ele criou o homem? Para pecar? Para errar? Para falhar? Para conduzir a humanidade num caminho que nós estamos experimentando de milhares de anos depois da criação, um caminho desconhecido, um caminho tenebroso, um caminho, como eu disse, cheio de dúvidas, cheio de situações do inesperado. E o pior, muitos de nós, talvez, que estamos dentro da igreja, crendo, servindo a Deus, declarando que Ele é soberano, carregamos o sentimento: isso não é justo. Eu viver uma vida, pagar um preço por algo que Adão cometeu. Faz sentido? Diga amém. Nós carregamos lá no íntimo aquela injustiça. Eu estou pagando um preço de algo que eu não cometi. Adão teve a oportunidade de fazer o certo, ele não fez, e com isso eu hoje pago o preço e não é justo. Muitas vezes esse é o nosso sentimento, que eu quero te ajudar a polir esse sentimento nesta noite. A palavra de Deus nos dá o caminho para entendermos quem é o Deus que nós servimos, para entendermos a soberania do Deus que nós servimos. E para isso nós temos que ter uma clareza do tema da palavra de hoje: que tudo estava nos planos de Deus. Quantos estão me escutando? Diga amém. Amém. Fala tudo. Ponto final. Talvez não cabe na minha mente ou na sua em determinado momento, mas tudo estava no plano de Deus. Desde a criação, passou pela queda, e a obra da redenção estava no plano de Deus. Por isso, se eu entender que tudo estava no plano de Deus, e eu creio que o meu Deus, Ele é um Deus soberano, escuta, eu não posso duvidar daquilo que Deus tem projetado, programado, estabelecido e liberado sobre nossas vidas, sobre o final, de como será. E biblicamente eu vou te mostrar isso, que o nosso final sim será glorioso. O seu final será glorioso. A sensação que nós carregamos, escuta, quero tentar transmitir o meu sentimento de Deus para você, é que vai custar chegar alguém no final. Ainda pega alguns versos bíblicos para tentar respaldar um sentimento distorcido que você carrega. Mas o final será glorioso, porque o final não está embasado na capacidade humana. Aí quando você faz um paralelo, entendendo o que eu estou te falando, o final da nossa história não foi e não está embasado, estabelecido,
firmado na capacidade humana minha ou sua. Quem está me escutando, diga amém. E nem foi embasado na atitude de Adão. Diz a Bíblia que Deus o colocou no Éden. O Éden era um lugar tranquilo. E se ele não tivesse feito o que ele fez, não tenho dúvida que a humanidade estaria no Éden até hoje, curtindo do bom e do melhor. Quantos concordam comigo? Diga amém. Mas Deus tinha mais do que o Éden para nós. Vou te mostrar na Bíblia. Respaldado alguns versos em Apocalipse 21 e 22. Vou tentar te mostrar. Deus tinha algo melhor. Mas quando Adão resolveu desobedecer a Deus e comeu de algo que ele não poderia ter comido, que conduziu a humanidade no caminho que nós vivemos, estava nos planos de Deus. Não assusta não, porque a Bíblia, porque Deus tinha um plano para levar eu e você para um final glorioso, que não se firmaria na capacidade humana de Adão de não comer do fruto. Ele só se firmaria na obra da cruz de Jesus, o Filho de Deus, pagando um preço e nos garantindo o final que somente Ele poderia garantir. Quem está me escutando, diga amém. A hora que eu comecei a entender que não era pela capacidade humana, que a capacidade humana, escuta irmão, caiu no Éden, num ambiente onde não tinha pecado, não tinha competição, não tinha ventos, não tinha tempestades, o que figura isso, não tinha noites escuras, não tinha enfermidade, não tinha aperto financeiro, não tinha governo ou desgoverno, não tinha injustiça. A capacidade do homem caiu já no Éden. E muitos acham, ou carregam o sentimento, que Jesus foi o plano B. Quem está me escutando, diga amém. Deixa eu falar de alta e viva voz. Jesus não foi o plano B. Jesus faz parte do plano de Deus para nos dar um final glorioso, que só através dele, o Filho de Deus, nós poderíamos ter. Ah, irmão, a hora que eu comecei a entender desta forma, que Jesus sempre fez parte do plano de Deus, e que é através de Jesus que nós podemos garantir, somente através dele. Vou repetir, senão nós estaríamos, se Adão não tivesse pecado, nós estávamos no Éden até hoje, que tem uma parcela maravilhosa de bênção. Mas Deus tinha algo maior que eu vou te mostrar na Bíblia, que somente através de Jesus nós poderíamos chegar a este lugar. Somente através de Jesus nós podemos hoje, escuta. Por isso, tira do seu coração aquele sentimento, quando eu chegar no céu, vou bater um papo com Adão, e vou destruir, e acabar, e falar como você foi capaz. Como se Deus não soubesse o que um homem é capaz. Como se Deus não soubesse que Adão não seria a base de uma eternidade gloriosa diante da presença de Deus. Por isso Jesus deveria entrar na história desde o processo antes da criação. A hora que eu comecei a ver que através de Jesus nós podemos blindar hoje. Quem está me escutando, diga amém. Fala hoje. Hoje nós podemos blindar a nossa mente e coração da influência deste mundo, e nós podemos sim viver em paz no mundo cheio de turbulência. Nós podemos sim viver seguro num mundo onde a calamidade, as injustiças, a criminalidade está tão alta. Nós podemos hoje viver confiantes de que o nosso final será glorioso, porque ele não está estabelecido na capacidade do homem, não só natural e nem espiritual. Ele está estabelecido na capacidade de Jesus, o que ele fez, o que ele nos garantiu para chegarmos aonde nós chegaríamos. Fala para o irmão do lado. Tudo estava no plano de Deus, irmão.
Aí os meninos estão escutando, tudo está no plano de Deus. Olha o que Jó fala, entre tantos versos. Jó 42, versículo 2. Sei, será que nós sabemos disso? Que podes fazer todas as coisas. Jó 42, 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem me escutou, diga amém. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E muitos de nós ficamos presos ao pecado de Adão, ao pecado da desobediência, ao afastamento de Deus, a sairmos do Éden, como se fosse o final da nossa história. E não é. Amém? Seria muita infantilidade, desculpa, de Deus confiar no homem para determinar o final da história da criação do Deus soberano. Deus estava indo muito além. A visão do Deus soberano, onipresente, onisciente, onipotente, que governa tudo e todos, como Jó fala. O Senhor tem todas as coisas, o Senhor pode fazer, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Então o erro de Adão não foi frustração para Deus. O erro de Adão não foi um impedimento para que eu e você cheguemos aonde Deus falou que nós chegaríamos. Você entende isso? Diga amém. Porque se você estiver esperando e achar que Jesus só veio para resgatar o erro de Adão, não, também foi o resgate do pecado que dominou. Mas Jesus, a obra de Jesus vai muito além da remissão do pecado para aqueles que creem. Ela te posiciona, te direciona numa eternidade gloriosa que só poderia ser direcionada por Jesus. É assim que a Bíblia estabelece. E um pouco mais à frente, Pedro, lá em Atos capítulo 2, se você puder acompanhar, versículo 22, olha o que diz a Bíblia. Pedro, lá na frente da história. Varões israelitas, versículo 22 de Atos 2. Atendei a estas palavras. Aí ele fala de Jesus. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais, ele continua, o próprio Deus realizou tudo, por intermédio de Jesus entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí lê, vai continuando, versículo 23, sendo este entregue, está falando no contexto da obra da cruz, Jesus foi entregue. O que está escrito depois? Pelo determinado desígnio e presciência de quem, irmão? Na minha tradução, foi entregue por algo que já estava designado, determinado, pela presciência, pelo pré-conhecimento estabelecido por Deus. Pedro entendeu que aquele momento, aquela escolha do povo da época, dos religiosos e toda a torcida do Flamengo que estava ali envolvida, e ele continua aqui, foi vocês que o matou, foi vocês que colocou ele na cruz, mas entenda, vocês foram a forma que Deus usou, por causa da escolha que vocês fizeram, para cumprir aquilo que já estava estabelecido antes da criação. Quando estava escutando, diga amém. Se você entender o que Pedro estava falando, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aí o versículo discorre, 24, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido pela morte. Traduzindo, Deus soberano estava com sua mão em todo o tempo. Escuta, e Ele está com sua mão em toda a nossa vida. Quem está me escutando, diga amém. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Desde a criação, passando pela queda,
A redenção pela obra da cruz de Jesus, nada pegou Deus de surpresa. E Jesus, biblicamente, eu vou tentar te mostrar ainda, se estabeleceu como a base da história final da sua vida. Por isso, um ambiente como esse hoje à noite, pastor Elia, num ambiente, Deus indo atrás, é para que você e eu possamos entender que a nossa base de vitória, a nossa base de libertação, a nossa base de conquista, a nossa base de cura, a nossa base de vida, a nossa base de esperança, não está embasada na resposta, na ação do ser humano, do homem natural, do primeiro Adão, está embasada em Jesus, o Filho de Deus. Quem está me escutando, diga amém. Ah, irmão, quando você entender isso, por isso nosso final será glorioso, porque ela está embasada em Jesus, o Filho de Deus. E para aqueles que creem, eu vou trazer para você nesta noite o que a Bíblia fala, pelo menos tentar em alguns minutos aqui, como as coisas vão terminar para você e eu que cremos, para você e eu que embasamos a nossa vida na obra da cruz, no resgate não somente da lei do pecado que produziu morte, mas na obra da cruz que me embasou para determinar o meu destino, o meu final, a minha história final. Quem está comigo ainda, diga amém. Vamos levar lá para Apocalipse capítulo 21. Vou falar para você, lembrar você, e grava isso, depois você pode olhar mais, o nosso final, como será. 21, versículo 1, João, a revelação do homem de Deus, trazendo escrito para mim e para você, este será o nosso final. Vi um novo céu e uma nova terra. O Éden não era suficiente para Deus. Quantos estão me escutando? Diga amém. O Éden faz parte do primeiro, do começo da história, de um projeto para colocar a melhor da criação de Deus, que é eu e você no nosso lugar, na total dependência de Deus. Fazendo só um paralelo, imagina chegarmos no final da nossa história, que eu vou ler para você, embasada na capacidade que Adão teve de vencer a arrogância e o orgulho que isso geraria no homem. Eu me conheço, irmão. Eu conheço parte dos homens da ação. Quando você tem aquela capacidade de a pessoa olhar para você e achar que você é o cara, que foi aquele que inspirou Roberto Carlos e escreveu, cara sou eu, esse que eu inspirei ele. Imagina isso no mundo espiritual. Por isso a Bíblia fala, versículo 21, eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, o que diz a Bíblia? Passou, era o começo da história, o mar já não existe, há um novo céu e uma nova terra que está esperando eu e você. Quantos podem falar glória a Deus? Esse é o nosso destino final. Esse é o que Deus estabeleceu quando Ele criou o projeto da humanidade. Um homem segundo o coração de Deus, com a sua essência, recebendo do próprio Deus. É viver no novo céu e uma nova terra. Versículo 2, vi também uma cidade santa. Fala comigo, a Nova Jerusalém. E tudo que implica nesta mensagem, a Nova Jerusalém, que diz a Bíblia que descia dos céus, da parte de Deus, conectada com Deus, que vai muito além de um Éden, de um jardim limitado. Ela ligava os céus da terra. Faz sentido, igreja? Diga amém. O que Deus tem programado para mim e para você, o final da sua e a minha história. Vi a nova cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Fala comigo, a Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino. Fala para o irmão do lado, irmão, esse é o seu destino. Versículo 3. Então ouvi, ele continua,
uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo. Você sabe o que é tabernáculo, irmão? A morada de Deus com os homens. Fala comigo, morada. O tabernáculo de Deus. Na minha tradução, a morada de Deus com os homens. Eu não sei se isso cai em você como caiu para mim. Fala comigo, a morada de Deus. De novo, a morada de Deus. O lugar onde Deus está presente 24 horas, escuta. Geração Betel faz parte dessa história. Quantos lembram que Deus fazia no Éden, ao romper da tarde? Quem lembra? O que é que Deus fazia no final da tarde? Deus visitava o homem. Você quer viver numa eternidade onde Deus te visita de vez em quando? Você quer viver onde Deus habita, onde Ele mora, onde céus e terra estão conectados, ligados? A hora que eu comecei a entender, eu tirei um pouco da minha condenação sobre a vida de Adão. Porque muitos de nós colocamos o que nós passamos hoje como se fosse culpa dele. Sim, se ele não tivesse errado, repito, nós estávamos no Éden de vida boa. Até que a história chegasse aonde ela deveria chegar. Que a condição de eu e você vivermos num lugar, como a Bíblia fala, numa nova cidade, com um novo céu, com uma nova terra, versículo 3. Onde Deus não mais visitava, mas Ele moraria. Ele continua, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E não mais vai visitar somente. E eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará, o próprio Deus estará com eles. Versículo 4. Ele lhes enxugará os olhos das lágrimas. Isso é o que Deus tem para nós, irmão. Isso fala que Ele vai enxugar as lágrimas, traduzindo. Acabou, a partir de agora, chega de choro. E Ele continua, a morte não mais existirá. Quantos podem dar glória a Deus por isso, irmão? E já não haverá luto. Vai lendo, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o que aconteceu? Passou. Versículo 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 22, capítulo 22, versículo 3, por causa do nosso tempo. Nunca mais, fala comigo, nunca mais. De novo, nunca mais haverá maldição. Vou continuar lendo. Não sei se você está entendendo o que eu quero transmitir. Se eu não entender o contexto da criação, da queda e da obra da redenção, eu não vou ter a capacidade de guardar a minha mente e o coração para aquilo que está preparado para mim para a eternidade. É assim que funciona. Se eu não entender isso, eu vou ficar preso a achar que o governo, o desgoverno, ou a economia, ou a falta de economia, ou as lutas, ou as dificuldades, os ventos, as tempestades, vão me tirar do meu destino. Isso não é verdade. Quem está continuando querendo comigo, diga amém. Nunca mais, versículo 3 de Apocalipse 22, haverá qualquer maldição, nela estará, falando nessa cidade, que Deus tem como destino final para nós, estará o trono de Deus e o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, irmão?
não é base humana, não é capacidade humana, não é glória humana, porque Deus não divide a sua glória, o próprio Jesus estará conosco, e os seus servos o servirão. Versículo 5, então já não haverá mais noite. A noite, o que ela representa é lutas, dificuldades, a incapacidade de enxergar, de ver. E nem precisam eles de luz de candeia, nem de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então o seu destino foi estabelecido na criação por Deus, e Deus não mudou os seus planos em relação à minha vida e à sua. Quem pode falar glória a Deus por isso? O que eu preciso é mudar a minha mentalidade, o meu conhecimento limitado da obra completa de Deus, da criação, da queda e da redenção, que me posiciona para algo muito maior do que nós temos experimentado. Já terminando, este será o nosso final, que cremos, para aqueles que creem em Deus. Fala para o irmão do seu lado, esse é o seu final. São essas verdades de Apocalipse 21 e 22, pelo menos, que devem ser guardadas em nosso coração e nossa mente. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus, de resgate, mas ao mesmo tempo de direcionamento para uma eternidade, para um final que somente Ele poderia dar a nós que cremos. Este é o comprometimento desta igreja na pregação do Evangelho, o Evangelho das boas novas. Em Jesus nós podemos sim continuar participantes de um projeto que foi estabelecido no coração de Deus, começando com o Éden, ao passando por toda a história da humanidade, mas chegando em Jesus, nos posicionando para uma eternidade vitoriosa. Ah, Senhor. Então eu quero te falar sobre o Evangelho das boas novas de Jesus. Quero falar para você que está esperando uma resposta de algo. Jesus é a resposta para você, amém, irmão? Quero falar para você que está cheio de medos, de dúvidas, de incerteza, perdido, desnorteado. Jesus é a resposta para você. Quero falar para você que está talvez confrontando uma situação de enfermidade, de situações diversas que tem prendido, amarrado, limitado a sua vida. Jesus é a resposta para você. Quero falar para você que precisa de um milagre. Jesus é a resposta para você. Quero falar para você que perdeu a esperança de um destino, que você ainda está embasado na capacidade humana, talvez até de uma herança familiar. Talvez alguns de nós que temos uma herança familiar diferenciada, em todos os sentidos, acha que aquilo é a base para definir o seu destino. Não. Ou talvez você vive, pastor, eu não tenho, eu conheço pessoas que testemunharam que ao nascer foram jogados fora, descartados pela mãe e o pai, literalmente em tambor de lixo, achando que por causa disso você não tem a perspectiva, a esperança de um final vitorioso de vida. Escuta, a nossa base não está na capacidade humana, a nossa base está naquilo que Jesus fez, como Filho de Deus, que nos blindou e nos protegeu, direcionando eu e você para chegarmos no nosso destino. Faz sentido? Diga amém. Vamos ficar de pé onde você está. Por isso, nesta noite, eu queria que você, enquanto a nossa equipe se coloca a postos aqui, sempre falamos, é as 2 melhores horas da semana. Queria que você, de olhos fechados,
permitisse que o Senhor continuasse ministrando a você, creio começando hoje à noite, mas durante os dias para frente. Tem tanta coisa na igreja, agenda feita com esse propósito, trazer uma ferramenta de conhecimento e entendimento do Deus que nós servimos. Mas saísse daqui convicto de que tudo que envolve as nossas vidas, criação, queda e a obra da redenção, está nos planos de Deus. Estava e continua. Deus não foi pego de surpresa. E Deus não negocia a sua soberania. Na realidade, tudo está cumprindo uma agenda dos céus. A Bíblia fala que um ano para Deus é como um dia ou vice-versa. Não faz diferença nenhuma, porque Ele é Senhor do tempo. Faz para nós, que talvez passamos a nossa vida embasando na capacidade humana, e Deus nesta noite está mudando isso para nós. Embasa a sua vida, o tempo da sua vida. Faça o seu melhor. Vou repetir, tomara que, meu desejo é que Adão tivesse feito o melhor na época dele, ele não fez. Mas hoje nós temos a oportunidade de fazer o nosso melhor, glória a Deus. Mas que o nosso melhor não seja como uma cortina de fumaça, que nos dá a expectativa, a esperança de um futuro melhor, que não vai acontecer. O que vai nos dar a garantia de um futuro vitorioso, uma eternidade, segundo Apocalipse 21 e 22, será a nossa confiança que Jesus veio, programado desde antes da criação, para cumprir um propósito de Deus nas nossas vidas, de dar a chance, de mudar a sua história, que naturalmente é embasada numa herança familiar. Eu quero orar de olhos fechados, para você que talvez carrega um medo, uma dúvida, uma incerteza. Talvez você que vive fazendo comparação de que fulano ou ciclano tem e você não tem. Fazendo comparação, achando que por causa disso, daquilo, aquela pessoa vai estar no lugar melhor do que você. Somente se você não crer no que eu estou pregando para você hoje, que a base do nosso final glorioso na eternidade com Deus, aonde Ele fará morada, estará conosco, está em Jesus, nas boas novas do Evangelho de Jesus. E se você responder a este Evangelho, a este Jesus, soberano e Senhor sobre a sua vida, nesta noite, todo medo vai cair por terra, toda dúvida vai cair por terra, todo sentimento de fracasso e derrota vai cair por terra, porque é dele, diz a Bíblia, que vem tudo que nós precisamos. Ele é o começo e Ele será o fim de toda a história da nossa vida. Eu quero de maneira muito clara que você saia daqui nesta noite com esse entendimento, mudando a sua perspectiva e o peso da dúvida que muitos carregam sobre o final. Como será? Como que eu vou conseguir? E os meus filhos? O final deles estão determinados em Jesus. Melhor herança que você pode trazer para você e as suas gerações futuras é o temor e amor por Deus, a palavra dele. Isso vai garantir o sucesso da criação de Deus, do propósito de Deus sobre cada um de nós. Então eu vou orar, e se você como eu precisa de uma revelação dos céus, de maneira mais clara sobre a criação, a queda e a redenção, com a mão no seu coração, fala: Senhor, eu quero cada vez mais compreender o que verdadeiramente representa aquilo que muitas vezes eu vivia com conhecimento limitado, achando que foi o acaso. Agora não tem muito mais saída, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, porque nem Adão teve lá no Éden. Adão cumpriu um propósito, irmão. Mas nós temos hoje a condição e a capacidade, porque nós podemos crer em Jesus, naquele que não vai mudar, naquele que não vai ceder,
naquele cuja morte não pôde reter, porque ele fazia parte de um plano de um Deus soberano e que envolveu as nossas vidas quando nós cremos em Jesus, o Filho de Deus. Pai, que nesta noite esta verdade seja clara e viva na nossa mente e coração, que nós possamos sim viver a esperança de dias melhores, que nós podemos sim viver a esperança de um final glorioso em Deus, porque a nossa base de fé, convicção e esperança está em Jesus, aquele que nos conduz, que nos direciona e nos blinda contra a influência deste mundo. Então a Ti toda a honra e toda a glória, e ao Senhor a nossa resposta nesta noite, o sim àquilo que o Senhor fez. A Bíblia fala: aqueles que creram verão a glória de Deus se manifestar, o poder de Deus se manifestar, trazendo vida, vitória, libertação e a esperança de um futuro arquitetado no coração de Deus que envolveu as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que produz em nós, no dia de hoje, essa condição de recebermos e nos fortalecer através da Tua palavra. A Ti toda a honra e glória, eu oro no nome de Jesus. Quem recebe a palavra de Deus, diga amém. Quantos reconhecem a presença do Senhor, vamos aplaudir a presença de Deus neste lugar.